Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí que estão assistindo? Eu me chamo Cibele dos Santos Borges e hoje eu vou ser a mediadora da última noite do nosso Pint of Science, edição Nordeste 2021. Gente, eu tô tão honrada de estar aqui que vocês não fazem ideia. Primeiro de tudo, né? Antes de mais nada, vamos fazer um brinde, porque é muito importante ao sucesso do evento. Segundo, todo mundo que está aqui já ouviu falar do Paint, certo? A gente já falou bastante dele, mas eu vou só repetir que o Paint é o maior evento de comunicação científica do mundo, gente. E hoje a gente está aqui para falar de ciência e antes de tudo, falar um pouco mais com todo mundo que está aí ouvindo a gente. Porque hoje a gente vai trazer pessoas de verdade, trazendo dificuldades de verdade para criar suas empresas. Olha que coisa legal sobre empreendedorismo. Então, eu queria convidar vocês hoje para ouvir uma conversa muito legal, muito da hora. E desculpa eu puxar o meu R, galera, porque eu sou mineira, mas o Nordeste agora está no meu sangue, tá? Então, eu queria convidar vocês a ouvir nossas três convidadas sensacionais. Eu vou chamar aqui, primeiro de tudo, a Sueli. Sueli, por favor, Sueli dos Santos Conceição. A Sueli, ela é doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UESC, né? E fisioterapeuta tradicional e CEO da Yaomi, né? Cosmético natural. Sueli, tudo bem? Olá, boa noite, todas as pessoas, tudo bem? Dentro da medida do possível, só uma retificação, né? Fisioterapeuta, fitoterapeuta. Fitoterapeuta, Traz... perdão, tô meio cega. Perdão, fitoterapeuta. Sueli, me desculpa, mas em contrapartida preciso fazer um elogio já de antemão. Que cabelo maravilhoso. Oh, Precisava obrigada. falar. Precisava falar. Gente, Sueli, ela vai estar com a gente aqui. E junto com ela, a gente também vai estar com a Franciane Markelli de Oliveira. A Franciane também é CEO, gente. Olha que legal. A Franciane ela é doutora em Ciências Farmacêuticas pela USP, CEO e diretora científica da Eleve Science, é uma startup de base tecnológica. Tudo bem, Franciane? Olá, Cibele, olá, Sueli, boa noite. É realmente um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da minha experiência, da minha trajetória com vocês. Estou muito contente mesmo, e para tentar trazer aqui um pouquinho de experiência para vocês. Perfeito. Não, é isso que a gente precisa. E hoje em dia a gente precisa de um gás, né? Que eu acho que falta gás pra gente em certos momentos da nossa vida. Como a Sueli falou bem no comecinho, né? Que ela falou assim, dentro da medida do possível, né? Porque estamos na nossa Sim, situação atual. Então eu acho que nada melhor sim. do que vocês para dar um gás na gente, para mostrar que existem opções ainda e tem caminhos ainda pra gente ser feliz, investir e ser feliz, né? Para ver Com opções. certeza, Não é verdade? E eu com vou chamar a certeza. terceira. Ai, perfeito. Eu vou chamar a terceira convidada, que ela é novata perto da gente, mas ela não deixa a desejar, né? Que é a Ecarine Mirella Brito de Medeiros. A Ecarine, gente, para quem não sabe, ela é uma jovem cientista, tá? Ela ainda é graduanda de biomedicina e voluntária, né, no programa de Ciências para Todos do Rio Grande do Norte. E a Ecarine, tudo bem? Olá, Cibele. Olá, meninas. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou bem, na medida do possível também, né? Queria estar vacinada, mas felizmente eu vou demorar bastante tempo. Acho que eu estou no último grupo ali, Oh, meu Deus. mas estou muito feliz por estar participando desse evento e já agradeço pela oportunidade também. Ai, que maravilha. Isso aí. Gente, eu fui vacinada hoje. Eu tô até com dor no braço ainda. Tava tensa. Que Ai, graças a Deus, bacana! uma vitória, né? Porque queremos ou não queremos, né? Gente, então deixa eu só começar falando para vocês o seguinte: graças a Deus elas se lembraram disso, e eu só queria falar que nesse período de pandemia, estamos todos na nossa casa, como todo mundo está vendo, né? A transmissão, cada um é feita do seu lugarzinho, porque estamos mantendo o isolamento social. E por causa da pandemia, que o Pint está online, galera. Porque o Pint, ele nasceu para ser em bares e restaurantes, para falar de ciência para uma população em geral, para todo mundo conhecer um pouquinho o que a gente faz. Até 2019, ele foi presencial.
E em 2020 ele acabou sendo online pela primeira vez, porque todos sabemos por causa da pandemia. E em 2021 estamos repetindo isso porque foi sucesso 2020 e está sendo um sucesso 2021 e vocês vão fechar com chave de ouro o nosso Pint of Science, essas mulheres maravilhosas que estão me deixando felizes e orgulhosas. Gente, pensando nisso, eu preciso fazer o meu primeiro comentário, desculpa. Esse eu preciso falar do fundo do meu coração. Eu nunca tinha conhecido um CEO na vida. Eu só vi em filme de Hollywood. Aí, quando o pessoal do Paint decidiu falar que iam chamar duas pessoas que eram CEO, eu falei, meu Deus, eu vou pedir até um autógrafo para elas. Mas eu queria, de verdade, porque todo mundo sempre aprendeu, ouviu falar, todo mundo conhece o nome, por exemplo, Steve Jobs, né? Quando surgiu o iPhone, mas ninguém sabe, ninguém nunca conheceu de verdade o verdadeiro papel de um CEO, né? Ou o que ele realmente faz, ou coisa parecida, né? Então eu queria perguntar, e eu queria começar pela Franciane. O que faz um CEO para matar a minha curiosidade? E aí eu queria que a Sueli depois completasse isso. Até para a Karine também saber, né? Porque eu acho que a Karine também não tinha conhecido um CEO na vida ainda, né? É um termo bonito, né, de se falar, quando a gente usa esses jargões em inglês. CEO significa Chief Executive Officer, então é a pessoa que administra um negócio, tá? Então, acabamos nesse mundo de startups adotando bastante termos em inglês, e o CEO foi um desses termos, né? Quando vocês começarem a entender, a buscar um pouquinho mais sobre startups, vocês vão ver que tem o CTO, CFO, e aí, mas outro é o financeiro, outra pessoa é específico de outra área, mas o CEO é aquele que é responsável de uma forma geral pela empresa, tá? É o que vale aqui entre nós como o presidente geral, né? Entendi. Então, é o presidente geral, é o que tem a maior dor de cabeça. Mas é interessante a gente fazer a correlação que uma startup é uma enxuta, né? Então, a gente tem o diretor-geral, o presidente, de 5 pessoas no começo, de 4 pessoas, às vezes até menos. Entendi. Nossa, não. Então, não, eu tô falando sério, gente. Eu quero um autógrafo depois. Não tô brincando, não. Porque eu só vi em filme de Hollywood mesmo. Aí, por exemplo, Karine, você ainda não é uma CEO, né? Mas, por exemplo, você já é mais conhecida que muito CEO pelo Brasil aí, né? Afinal de contas, até num programa de televisão alguém já apareceu aí como uma futura jovem empreendedora. Fala a verdade, né? Conta aí essa experiência pra gente. E, nesse caso, por que você foi para lá, né? Qual foi o motivo de você parar lá? Pois é, Sibeli, eu ainda não me considero uma CEO, até porque eu comecei agora, né, com a incubação dos meus projetos e tudo mais, mas eu admiro bastante, assim, todo esse universo de startups e tudo mais, e foi isso que me levou a chegar ao The Wall, né, que foi um quadro no Caldeirão do Hulk, foi onde eu precisava ter dinheiro para poder patentear o meu projeto, o Cateter Bioativo, e surgiu a oportunidade de me inscrever juntamente com o programa Ciência para Todos, aqui da UFESA, né, em Mossoró, e a gente conseguiu lá, além de mostrar a ciência para o Brasil inteiro, né, a ciência que é feita aqui em Mossoró, que é feita no Nordeste, a gente também conseguiu mais de R$200 mil para poder investir, tanto no catéter, como também em pesquisa de jovens cientistas do semiárido potiguar. E é bem interessante essa questão, né, da gente... o nosso tema assim, central da nossa roda de conversa é empreender é uma arte ou uma ciência, né? A ciência é uma arte. É justamente isso, é quando a gente percebe que a ciência, ela é empreendedorismo muito nato, né? Porque a gente não faz ciência pensando só em ajudar Karine, mas eu faço ciência para ajudar todo mundo. Então, o empreendedorismo também parte disso, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente quer colocar no mundo, porque essa ideia vai mudar, vai inovar, vai impactar de alguma maneira. E aí foi nesse sentido que a gente chegou lá no The Wall.
Não, perfeito, né? E Karine, eu reparei a Sueli ali concordando com você. Eu queria te perguntar, Sueli, então, no caso, como você vê essa visão do empreendedorismo, né? O empreender, afinal de contas, você fundou uma empresa, né, de cosméticos naturais. E eu queria que você desse um gancho, principalmente, ainda vou casar com a sua frase lá do início, nos tempos de hoje, nessa crise atual, como é empreender hoje? Bem, considerando o quadro, né, que nós vivemos nesses quase um ano e meio, né, nesse quadro pandêmico, empreender hoje, ela está no lugar da oportunidade somado com a necessidade, porque a gente percebe que o mercado ele mudou bastante, né, e tem muitas pessoas, né, sem ter, né, um emprego, uma atividade, e assim, eu li, não lembro quem foi o autor, que ele traz o seguinte, que é no caos que aparecem as oportunidades. Então, foi pensado, já tem estudos, né, levantados no Brasil, o quanto de startup, o quanto de negócios ocorreram nesse período pandêmico. Né? A Yaomi, ela não aconteceu no período pandêmico, ela surgiu há 4 anos, mas na pandemia ela foi impulsionada. Né? Então, nesse momento tenebroso, como é uma empresa que está muito focada nesse processo holístico do autocuidado, do emocional, e assim, nós sabemos o quanto a saúde emocional da população ficou comprometida no processo de pandemia, e trazer a fitoterapia, né, a fitoenergética para atuar nesse lugar, no cotidiano, no diário, né, com os cosméticos multifuncionais, né, vegano e artesanal nesse lugar, ela foi impulsionada. Então, foi um cenário de oportunidade em meio a esse caos. Né? Eu preferia que não tivesse o caos, para poder estar com algo mais tranquilo. Mas é algo que a gente, que as pessoas precisam avaliar como enfrentar, né? E aí, quando traz o tema, se é uma ciência ou a arte, são as duas coisas. E para além da ciência, das ferramentas, os métodos aplicados, para você fazer um estudo de mercado, fazer análise do seu público, para poder você atender a demanda para o seu produto, né? O seu negócio ser um diferencial, tem a parte do convencimento, que aí entra todo o contexto lúdico que a arte vai trazer. Né? E aí a gente pensa naquela parte do processo da economia criativa, como é que ela vem fazendo essas amarrações, né, para poder atingir, né, o público necessário para fomentar a startup ou um novo negócio. Não, perfeito. Então, para mim, vocês já são artistas, porque o Brasil hoje, mulheres que são empreendedoras são, antes de tudo, artistas. De verdade. Porque é difícil e a gente sabe o quanto é difícil, né? E aí a gente sabe também que muitas empresas, elas começam do início, né? E o início nem sempre é de já injetando capital e abrindo uma empresa. A gente começa em startups, né? E aí a gente tem a Franciane falando sobre isso, e eu queria muito que a Franciane comentasse um pouquinho sobre a startup, né, dela, e na verdade como você entrou, como você conseguiu, né? Eu até brinquei com ela, gente, nos bastidores, no backstage. Eu virei para ela assim, Franciane, eu dormi com isso na cabeça, eu acordei com isso, eu quero saber como é que você foi parar lá dentro. Que vai que, né? A gente consegue. Nossa, assim, me identifiquei muito aí com a fala da Sueli e fiquei também muito maravilhada com as ações da Karine, porque, Karine, eu sou formada já há 20 anos, né, e eu demorei, a gente vive hoje um mundo bem diferente, né, do que há 20 anos atrás, então 2 décadas é muito tempo, né? Hoje o mundo é muito dinâmico, então lá atrás eu tinha toda um desejo de fazer coisas diferentes, mas eu não sabia o que fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e não sabia o que fazer, porque na época não se falava muito de startups, levar inovações para o mercado. Pelo menos eu não tinha acesso, não haviam disciplinas nas universidades
sobre empreendedorismo. Hoje a realidade é outra, e quando eu vejo que isso está acontecendo, né, com pessoas jovens, como é o caso aqui da Karine, assim, é uma grande felicidade. Porque eu tive que trilhar um outro caminho, né? Eu fui para pós-graduação, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, segui para a área de pós-graduação. Eu fiz a faculdade na Fundação Hermínio Meto, em Araras, e eu não tinha, na época, acesso à pesquisa. E foi quando eu descobri, né, olha, eu posso buscar mais conhecimento numa pós-graduação, busquei a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, e aí, assim, me apaixonei para tentar esclarecer as minhas curiosidades dentro da minha área de farmacêutica e de biotecnologia. E aí, trilhei, fiquei quase 10 anos ligada à universidade, porque aí vem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tive bastante experiência, na verdade, na indústria e também na academia, e foi quando eu conheci alguns programas do governo, né, que incentivavam a levar produtos inovadores ao mercado, que eu entendi que eu tinha uma oportunidade, né, isso já há alguns anos atrás. Então, foi aqui no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, né, tem um programa específico chamado de PIP, isso, e aí eu resolvi, né, escrever um projeto, tinha um time muito me apoiando, né, para desenvolver esse projeto, e daí depois veio, só que assim, no começo eu estava muito preocupada com o projeto, mas aí depois eu pensei, tá, mas eu não vou só executar um projeto, como que eu faço para ir para o mercado? Como que eu faço para virar empresa? E aí veio a incubação. Eu procurei o Supera Park aqui em Ribeirão Preto, né? Como existem diversas incubadoras e ecossistemas que auxiliam hoje o desenvolvimento de empresas, e participei de processos seletivos para tentar virar um pouquinho a chavinha mesmo, né? Deixar um pouquinho meu lado científico e começar a pensar como empreendedor. E é um trabalho muito gostoso para quem está disposto a aprender e tem muita coragem também. Eu acho que depois é algo que todo mundo vai compartilhar comigo. O empreendedor ele tem que ser muito corajoso, porque você acredita em algo e vai ter muitas, você vai enfrentar muitas dificuldades, mas você não vai desistir e vai aprendendo a cada dia e melhorando. Eu vou te interromper para fazer uma ressalva na sua fala. Você disse assim, né, que há 20 anos atrás que você estava na faculdade, na bancada, e há 20 anos, e hoje que você está indo. Então, empreender é muita coragem. Porque uma pessoa, 20 anos atrás, eu acho, olha, elas concordando comigo, de verdade, é muita coragem, porque normalmente as pessoas entram na rotina, né? Tá tudo certo, vamos continuar do jeito que tá. E aí é muita coragem, porque assim, não é? Não é verdade? Sim, concordo. Porque particularmente é um show de bola, porque não adianta eu falar que a Karine é nova e tá começando agora, e sucesso, graduando. Mas uma pessoa que do nada virou a chavinha 20 anos depois, tem que dar a mão à palmatória também. E aí fica a dica para todo mundo que tá assistindo aí, ó. Porque a gente sabe que é o melhor momento, né? O melhor momento é o nosso momento, não é verdade? Sim, não existe regras, né? Só tem que ter vontade. Eu acho que é vontade, curiosidade e esforço, né? Muito esforço. Ó, sua frase, Franciane, caiu com uma pergunta de uma pessoa aqui no chat que eu vou ter que interferir. Eu tinha todo um roteiro, eu tenho um script aqui, gente. Eu tenho um script que eu tô tentando seguir aqui, mas o ser humano não segue. Eu tento, mas eu não consigo. E eu vi uma pergunta muito legal, porque eu acho que encaixa para essa hora que a gente está conversando, né? O Lucas Miranda, ele perguntou assim, ó, como transformar uma boa ideia de bancada em oportunidade? Aí estamos falando com 3 pessoas de 3 visões diferentes, porque uma está ainda começando, a graduação começou antes, uma começou e virou depois, e uma começou num momento muito diferente da vida, criando coisas diferentes pela necessidade das pessoas. O que significa? Quero ouvir de vocês 3. Agora eu quero que vocês decidam a hora que vocês falem, porque eu estou aqui para ouvi-las. Como transformar uma ideia de bancada em oportunidade?
E aí? Vou puxar a Sueli primeiro. Pode ir, Sueli. Pode ser a Sueli? Sueli, vamos, Sueli. Como? Olha só, quando a Michelle ela traz essa questão de coragem, muita coragem e o medo também, né? Porque nós somos movidas por adrenalina e sem saber o que dá certo. Aquela coisa de ficar na zona de conforto, várias aspas nessa zona de conforto, e assim, vai mexer em time que está ganhando, não tem significado? O time que está ganhando não se mexe e tal, e é respirar fundo e entender. E aí parte também do seu lugar, né? Da autopercepção e do autoentendimento, né? Do que você quer para a vida e qual é o seu propósito. E aí a gente passa para o autoconhecimento, que já é algo muito mais profundo, porque antes de estarmos neste lugar de CEO, de cientista e tal, a gente precisa, né, primeiramente, estar bem com nós mesmos, com as nossas escolhas para poder fazê-lo. Então, a gente tem que casar. É um misto de coisas para casar nesse lugar. Eu cresci, né, achando que ia ser professora de universidade, nutri esse sonho, fiz doutorado, tentei concursos e batia sempre na trave e ficava sempre naquele quase, em paralelo a isso, sempre construindo propostas, projetos, né, atendendo a demandas de comunidades, né, povos e comunidades tradicionais. Mas eu nunca me via nesse lugar de empreender. Eu via naquele lugar de fomento, né? Chegar no grupo e dizer, olha, vamos traçar aqui as metas, construir as propostas e tal. E na oportunidade, né, de um último projeto que nós desenvolvemos, né, que desenvolvi, junto com comunidades de terreiro, foi quando, na verdade, esse desejo surgiu na universidade ainda, quando eu conheci o Explorar de Bar, no segundo semestre, na disciplina de Botânica 2, e aí, como eu sou uma pessoa de comunidade, eu sou uma pessoa do candomblé, e nós utilizamos muitas ervas. E aí, como é que os florais de Bach são tão famosos, né? Um médico lá europeu, e aqui, com tanta erva, com tanta florescência, no local não se tratam igual. E foi a busca, e isso aconteceu há um pouco mais de 20 anos. Então, quando a gente fala de 20 anos é aquele tempo da maturação das coisas acontecerem na nossa vida a partir da lógica, né, que nós somos levadas a fazer. Óbvio, cada uma com a história diferente, com um percurso diferente, e foi nesse movimento que foram surgindo o desejo de construir as coisas para o coletivo. Mas eis que houve uma necessidade, somado com a oportunidade de construir e, tipo assim, materializar. Quando eu fui fazer doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, foi pensando de que maneira, e trazendo, né, hipóteses que foram refutadas, outras foram comprovadas, como os povos e comunidades tradicionais eles podem desenvolver, né, ter qualidade de vida a partir do seu lugar, com a sua identidade, com os seus signos, com os seus elementos. E assim, a Yaomi vem para dizer que é possível também, né? Como é possível? Então, na verdade, é um verdadeiro laboratório, né? Utilizando das ferramentas apresentadas nesse lugar para apresentar, né? Nesse novo cenário que está criando, né? Todas as coisas. Vem por aí. Show de bola. Pode, show de... Karine, pode complementar. Agora olha, eu tô começando a acreditar que eu tenho tempo. Eu ainda vou arriscar. Então, eu sempre gosto de pensar que o meu olhar é muito da pesquisa, assim mesmo, porque eu me envolvi com a pesquisa quando eu tinha 16 anos, né? Hoje eu tenho 20, falou aí 20, meu Deus. E daí, tipo, quando a gente fala... Karine, Sueli falou uma frase boa, foi 20 anos é a idade da maturação... Dos processos. Aí, ó, dos processos. Eu achei bem legal, eu falei, nossa, que massa. Então, e aí o intuito maior da gente fazer pesquisa no ensino médio era participar de feira de ciência, né? Tipo, vamos participar de feira de ciência, porque a gente começou a se encantar com essa história de fazer um projeto, né? Desenvolver um projeto na escola ou dentro de casa, que no meu caso foi no quintal da minha casa, e levar para doutores e professores avaliarem e ver, né? Além das viagens que a gente fazia para participar de feira de ciência e tudo mais. Mas, de fato, eu nunca tinha entendido que aquela ideia que eu estava tendo no quintal da minha casa poderia virar uma empresa, eu poderia virar um produto que pudesse beneficiar alguém, né?
eu tinha essa noção, eu estava fazendo ciência com esse intuito, mas eu não entendia que realmente isso na prática poderia ser real. E aí, quando eu terminei assim, de participar de Feira de Ciência, já tinha terminado o ensino médio, foi aonde eu entendi que, como eu falei no início, né, que eu não podia fazer ciência só para mim. Eu tinha que fazer a ciência e tinha que jogar ela para o mundo. E aí foi onde eu também compartilho com uma frase que eu escutei agora, né, que a Sueli falou. A gente precisa estar bem para poder fazer dar certo. Então aí eu esperei o momento onde eu estava bem comigo mesma, né, porque nesse processo de periciência eu perdi minha avó, minha mãe, né, elas faleceram e foi muito, muito terrível, assim, para mim, até hoje eu vivo com isso. Mas, enfim, para entender que aqueles projetos que eu tinha desenvolvido poderia, sim, virar um produto que poderia beneficiar toda a sociedade. É tanto que quando foi no ano passado, na pandemia, né, a Sueli mesmo falou, quando tá tendo caos, a gente começa a pensar, eu nem sei, é uma coisa muito louca, mas isso é real, e aí foi onde eu vi um edital da Natura, que era Zero Waste o Packaging, que era criar ideias para a Natura de embalagens biodegradáveis. E aí foi onde eu lembrei, né, da Embacaju, que foi o meu primeiro projeto que eu desenvolvi no ensino médio, e eu fiquei pensando, nossa, eu tenho uma ideia que está aqui guardada na minha gaveta, porque eu não tiro essa ideia, me inscrevo no edital da Natura e vai que dá certo. E aí foi onde eu comecei a entender realmente que empreender já estava ali desde o dia em que eu decidi fazer ciência, eu só de fato não tinha tomado a decisão de começar, né, a decisão de iniciar tudo isso. E aí hoje, e aí quando eu também vi que o catéter bioativo poderia salvar milhares de vidas, né, se ele fosse inserido no mercado, e aí eu comecei, não, eu preciso de fato não ficar só com a ideia comigo, né, porque o acadêmico, a pessoa acadêmica, ela gosta muito do projeto e ela fica, é uma coisa assim, fica agarrada com a ideia e não quer soltar. Mas aí eu comecei a amadurecer isso dentro de mim, que eu não poderia ficar com a ideia só para mim, mas que eu teria que colocar no mundo, né? E aí eu comecei a buscar as oportunidades, né? Como a Franciane fez, eu me inscrevi num processo de incubação. Hoje eu sou incubada da IAGRAN, a incubadora da UFESA, onde eu vou estudar para abrir a startup da Embacaju. Então eu acho que o caminho é justamente por esse, né? É você pensar numa ideia que pode ajudar, seja a sociedade, o meio ambiente, enfim, e transformar essa ideia e colocar ela no mundo, né? Não ficar só para você, mas ver ferramentas, como você vai fazer isso e colocar no mundo. Então, acho que empreender é por esse caminho aí. Franciane, e você? Como é que é transformar uma ideia de bancada em oportunidade? Sabe? E aí eu até aproveito para você falar um pouquinho, né, da sua empresa, da Eleve Science. Comentar um pouquinho sobre o que ela é, né, tudo mais. Sim. Bom, então deixa eu começar por essa parte, que acho que vai ser mais fácil. A Eleve Science desenvolve sistemas, testes para substituir o uso de animais em pesquisa, de uma forma geral. Então, nós desenvolvemos os testes para avaliar os produtos que a Sueli desenvolve. A gente também Pronto, já pode vamos desenvolver os testes nessa mesa, então. para avaliar, para avaliar o catéter da Ecarine também. Porque a nossa proposta, então, é substituir, né, o uso de animais em pesquisa. Nós também temos, na verdade, 2 braços de atividades. A gente também trabalha na área de nanotecnologia, então a gente desenvolve sistemas nano encapsulados e nós testamos nos nossos sistemas testes também, né, que nós mesmo implementamos ou desenvolvemos. E isso se deu, né, pela minha curiosidade mesmo, assim, tudo surgiu de curiosidade, de achar tudo muito fantástico, né, assim, nossa, como que o encapsulamento de uma substância, né, de uma vitamina, vai fazer com que essa vitamina atinja as camadas mais profundas da pele, como que eu provo isso? Então, foi daí que eu iniciei. E aí eu falei, o que eu levo para o mercado, né? Então, eu vou levar esse encapsulamento e também vou levar os testes que a gente substitui o uso de animais, são os testes in vitro, tá?
E falando, né, um pouquinho da questão, da pergunta feita, né, como que a gente leva a nossa experiência, né, nosso experimento de bancada para o mercado, eu acho que assim, a gente precisa fazer um exercício muito grande, né, a gente é apaixonado pelo que nós fazemos, né, como a Ekarine falou, existem aí as oportunidades que se desenvolvem com o momento de vida que nós estamos vivendo, né, como pode ser o caso da pandemia, e no nosso caso, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a substituição do uso de animais para testes, né, isso é uma realidade que está acontecendo, então, para a gente, isso está sendo um grande diferencial, mas de uma forma geral, o que é muito importante, além da nossa paixão pela nossa solução, é a gente encontrar de fato qual é a dor que está acontecendo naquele momento no mercado, ou que vai acontecer no futuro muito próximo, tá? Porque às vezes às vezes a gente não enxerga como a nossa solução ainda pode resolver os problemas. Então, a gente tem que fazer o exercício de entender os problemas, de fato, e aí a gente, às vezes, consegue fazer algumas modificações nas nossas soluções, né, no que a gente tem lá na bancada, e aí a gente consegue levar um produto novo para o mercado, tá? Então, é um exercício que precisa ser feito. Gente, vocês jogaram meu roteiro fora. Vou amassar e jogar fora, porque eu vou fazer uma outra pergunta, nada a ver com o que eu tava esperando. Aqui o pessoal do Paint vai morrer de coração. Mas agora eu preciso fazer esse questionamento. Porque a gente tem trocentos alunos assistindo aqui agora. E eu queria que vocês, a Ekarine, como graduanda, e vocês, como já formadas e empreendedoras, me soltaram o mesmo pensamento, né? Que são ideias que estavam em vocês, que faltava aflorar, e teve a hora, o momento de aflorar. E aí a Franciane disse agora uma frase incrível que foi: ver a dor e esperar o momento dela para estudar o mercado, para saber a hora da sua ideia. Porque, particularmente, não adianta você ter uma ideia que vai cair em desuso no próximo mês, né? Senão você mesmo não se sustenta, né? Como empresa ou como um projeto. Mas eu queria saber o seguinte: eu só queria uma dica. Vamos interferir aqui só para dar uma dica. Como uma pessoa consegue olhar as dificuldades do mercado, pensar nos problemas que a gente vive hoje e tentar tirar soluções disso, que foi isso que vocês fizeram. A Karine, quando comentou das perdas dela, eu sei o quanto isso é ruim, e ela falou que foi o momento que ela tentou se sobressair e tudo mais. A Sueli falou das dificuldades e das dores das pessoas, os problemas delas emocionais, e falou. E olha, a Franciane falando das pesquisas com animais, estamos falando também de problemas. Quer dizer, particularmente, eu consigo resumir que vocês três são emoção, né? Porque o projeto de vocês três gira em torno de coração. Eu acho que a alma de vocês está no projeto, parece, né? Então, eu acho que eu queria que vocês dessem uma dica para as pessoas. Não é empreender por dinheiro, né? Tem um mais aí, né? Eu queria que esse mais vocês falassem. Pode começar, Franciane. O que é esse mais? Sim, sim. Com certeza, o propósito, né, das atividades acaba sendo o mais importante para você começar qualquer negócio. Quando a gente fala de empreendedorismo científico, porque isso nos motiva a superar as dificuldades, né? Porque as dificuldades, para quem começa pequeno, essas dificuldades são muito grandes. No começo, as principais dificuldades são financeiras, são formação de equipe, né? É uma dificuldade comum para todas as startups. Então, o seu propósito em entender o quanto que aquilo que você faz pode mudar a sociedade, pode trazer benefícios, né, para todo mundo e para o meio ambiente, inclusive, porque a gente está falando de redução de emissão de CO2 também, e então isso te faz falar assim, não vai ter salário esse mês, não tem problema, vamos eu pensar aqui numa estratégia e vamos lá, entendeu? Porque assim,
essas dificuldades, elas vão existir, entendeu? Não esse ou outras, e é o propósito que vai fazer você vencer essas dificuldades. Mas até acabei, assim, acho que falando emocionalmente aqui, acabei talvez fugindo um pouquinho da pergunta inicial. Não, nem fugiu, não. Até Sibeli. porque eu tô sentindo que as empresas de vocês todas são emoção. Vocês pegaram o Pura gato da emoção. emoção, né? Sim, com certeza. Mas, assim, só para finalizar a minha fala, o que é muito importante é o networking, mas não no sentido comercial, mas é você conversar realmente com as pessoas e entender qual é o gap de mercado, tá? Então, assim, a minha dica principal é isso, porque às vezes a gente tem uma noção, eu vou resolver tal problema, mas você não entende os refinamentos, né, os detalhes que estão envoltos ali nessa resolução de problema. Então, eu, por exemplo, fiz alguns treinamentos que tinha que conversar com mais de 100 pessoas, então fica a dica, assim, de como você modela o seu produto, o seu serviço para ir para o mercado, através do networking, da conversa, da discussão, que é fomentada de diversas formas, né? Perfeito. Sueli, por favor, diga para mim uma dica que... Como ver esse gap? Embora a Franciane fechou perfeitamente, né? Com chave de ouro. Francine fechou perfeitamente, mas assim, o que mais chama a atenção quando você traz que as nossas empresas são pura emoção, né? São pura emoções. E cada um é movida por uma ação. Então, assim, além desse lugar, né, que eu identifico na universidade, fora de bairro, faço associação com o meu lugar de origem, existe ainda uma outra memória afetiva, que é lembrar dos cuidados que minha avó materna tinha com os netos e filhos, né? Então, a minha avó, ela era empresária, ela é uma lavadeira, e assim, ela utilizava patchouli para aromatizar as roupas, ela produzia sabão, né? Porque tinha toda a tecnologia, inclusive eu até estou escrevendo sobre a tecnologia da lavagem de roupa de vovó Camila. Camila Batista é o nome dela. Então, aquela coisa do perder a roupa e as cinzas, Legal. ela aproveitava para fazer sabão, e esse sabão ela lavava as roupas dos fregueses, enfim. Ela tinha toda a forma de fazer, pautada na sustentabilidade, mas não era pensando na sustentabilidade. Era uma questão da necessidade e fazer o seu trabalho acontecer ali a partir das matérias-primas que ela tinha na mão para produzir. Né? E assim, depois que eu cresço, é que eu entendo aquela lógica dinâmica. Aí vem o olhar, né, do pesquisador, e aí você vai fazendo todo o estudo do caso para entender aquela dinâmica. Então, havia essa memória afetiva da manipulação das ervas. Tem cuidados tanto na pele, quanto nos cabelos, tanto na saúde também, como é que funcionava isso. E esses fazeres, né, quando eu tomo nota daquelas ervas que ela usava na época, e eu trago isso para fazer investigação na bibliografia acadêmica, que identifico que as espécies que são utilizadas, já consideradas fitoterápicas pela Anvisa, elas atuam naquela mesma patologia, eu falei assim, bem, gente, então os saberes tradicionais e científicos, eles são incomensuráveis, então eles só se complementam, né? Não existe negação, né, de um saber ser maior do que o outro, mas eles se complementam. Então, esse resultado, esse achado é muito mais potente ainda, é que impulsionou a estar investigando mais, estar trazendo essa memória afetiva para transformar isso. Então, hoje, nós temos uma tecnologia diferenciada, que é essa produção da cosmética natural artesanal com base em óleos e manteigas vegetais. Nós não fazemos testes de animais, não temos essa prática. É isso aí! Não fazemos, inclusive não utilizamos substâncias que são nocivas ao meio ambiente e ao corpo, nada de petrolato, nada de parabeno, nada de EDTA, nada de chumbo, nada de nada. Então, tudo que é produzido artesanalmente é muito focado
nesse lugar. Até a coleta, né? A coleta das ervas nos espaços das comunidades, ela tem uma forma de coletar, respeitando, inclusive, os rituais da comunidade, né? De não estressar as ervas, de ter horário de coleta, de esperar descansar. Então, tem toda forma de manipular, e a resposta nos produtos é imediata. Né? Então, as pessoas que usam, ela dá essa resposta. Poxa, eu tomei o banho com sabonete de patchouli e fiquei mais calma. Eu usei um sabonete de macassá e eu voltei a dormir. Então, assim, sempre pensando naquelas plantas, né? Que elas têm um teor ansiolítico muito potente para atuar nessa ansiedade, nesse momento, né, pandêmico e crítico. E, por exemplo, o ano passado nós fizemos uma campanha de doação de kits para 200 mulheres. 200 mulheres de periferia, por quê? Porque as mulheres, elas são sempre as mais sobrecarregadas. Independente de pandemia, elas que estão na linha de frente, ela é mãe, ela é esposa, ela é enfermeira, ela é professora, ela é advogada, ela é tudo fora e dentro da casa também. E a pergunta é, quem cuida de quem cuida? E essa Pois eu pergunta... tinha... Sueli, você invadiu meu roteiro aqui, minha nota de rodapé, porque eu tinha uma pergunta que era essa, tá? Como é que vocês pensam quando vocês são mães, são esposas, são filhas, e tem família, e tem tudo, e como é que faz? Pô, você já tá vendo a minha nota de rodapé. Eu tô falando, gente, que o meu roteiro aqui, vocês bagunçaram ele, mas tá tudo certo. Não é? O que a gente faz agora, assim? Faz com, no meu caso, a minha experiência. Esse fazer não é uma coisa simples, não é tranquila assim. Eu tenho uma tranquilidade hoje de falar e colocar as coisas, porque eu superei os desafios. Porque nós fomos criadas, né, forjadas numa sociedade que diz assim, primeiramente, lá atrás, 60, 30 anos, tinha que ficar em casa, lugar de mulher em casa. Aí nossas mães rompem com isso, vão para o mercado de trabalho. E nós somos a geração mulher rua. Mulher rua de fazer, mas assim, a gente não deixa de fazer as coisas em casa. A gente continua fazendo as coisas na rua. E aí a questão é, o desafio é equacionar. Óbvio que a gente surta, óbvio que a gente grita, chora, se descabela. E é importante assumir isso porque nós não somos Mulheres Maravilha do filme da Marvel. Entende? Então, nós temos os nossos dissabores, é importante reconhecer isso, inclusive para seguir. Se a gente não reconhece isso e fica sendo robô, tem algum problema conosco. Porque é importante, antes de tudo, né? Aquela parte que as startups sempre usam, né? A inteligência emocional, quem é você? Tira o CNPJ, seu CPF, você é o quê mesmo? E acho que tem que trabalhar por esse lugar. Então, nós, enquanto mulheres que estão nessa nova frente, mulheres empresárias, CEO, com esses empreendimentos que vão estar ajudando a outras pessoas, para, enfim, chegarmos nesse processo de ajuda, precisamos estar bem, né? Precisamos ter consciência e noção, porque os nossos empreendimentos têm a nossa digital, é o que nós somos, por isso que ele é emoção. Então, é um processo de construção. Então, não tem como se desvencilhar, né? Às vezes o CNPJ até confunde com o CPF, né? Tem empresas que é assim, principalmente as empresas que ela já vem com capital muito forte sendo investido, mas quando ela vem nesse processo de oportunidades associado com necessidade, que tem essa carga emocional junto, a gente precisa, né, dar uma amadurecida em nós mesmos para poder seguir, para saber tranquilamente separar. Então, ser mulher empreendedora nessa sociedade que nos coloca sempre nesse lugar que podemos fazer todas as coisas, e nós precisamos ter noção de que não podemos e não precisamos fazer tudo. Nós precisamos conhecer os nossos limites. E assim a gente segue, né? Falando no contexto de ser mulher e como a sociedade cobra da gente. Por exemplo, eu chego do trabalho, eu tenho que ir lavar os pratos, porque se alguém chegar em casa e a pia estiver toda suja, vai dizer, a mulher está na rua Não faz nada em casa. Da casa. Por mim, fica tudo sujo. Porque não faz nada em casa. Eu já falei, eu deixo um jeito aqui, depois a gente limpa, porque o dia tem 24 horas só, uai. Pois é, gente. Então, vai muito nesse lugar, né? E a gente precisa se reconhecer nesses lugares. Os nossos múltiplos lugares.
Nossa, perfeito. E Karine, eu ia te perguntar um negócio. Eu tô acompanhando o chat aqui, gente. Eu prometo que a gente vai responder tudo que tá no chat, tá? Só que eu vou começar de trás pra frente, porque cai uma pergunta agora que casa com o que a Sueli falou. E aí a Karine comentou, e aí eu queria saber, ó, qual é a sua válvula de escape, então? Porque já que a gente tem que fazer tudo, ou não deveria, né? A gente não deveria, mas as mulheres tentam fazer tudo. Qual é a sua válvula de escape? E, Karine, qual é a sua válvula de escape? Porque eu lembro que você acabou de comentar que você teve perdas, que foi muito difícil para você e tudo mais. Qual foi sua válvula de escape? Antes de comentar essa pergunta, eu só queria dizer que eu queria já experimentar os cosméticos Sueli, que eu fiquei aqui, meu Deus, eu preciso. Você? Eu tô quase perguntando se ela faz delivery. Pois é. Entrega aqui em São Paulo. Olha, vou só fazer um mexão aqui. Nós temos uma linha de dendê com amêndoas que é surreal. E dendê não é só para culinária, não. Vai para a pele e para os cabelos também. Incrível. Com óleo Preciso, eu essencial de quase não capim tenho cabelo. Eu quase não tenho cabelo. Eu preciso. Olha, eu tenho pouco cabelo, quase nada. É pouco de bebê. E segundo, eu sou extremamente ansiosa. Tô aqui me corroendo. Então, você vai ter que fazer delivery para mim. Trabalhar. Tem a linha Capim Santo Comenta, que vai acalmar, vai relaxar você. A menta tem esse papel de provocar vasodilatação, deixar molinha. Então, muito bom mesmo. E a pessoa fica curiosa para saber, né? Só para complementar a pergunta anterior, que não foi sobre válvula de escape, eu só queria dizer que essa questão de ter ideia, né, de olhar o problema e encontrar, eu acredito que, tipo, a gente precisa ter a mente muito fora da caixa, não ficar pensando do jeito que as pessoas querem que a gente pense, né? Mas a gente pensar fora da caixa, a gente olhar para qualquer coisa. Uma coisa que a Sueli falou que me encantou demais é que minha avó me ensinou muita coisa, né? A embacaju eu aprendi fazendo com a minha avó, porque na época eu não tinha nem R$ 2 para comprar uma cola, e aí eu queria juntar as folhas secas do cajueiro, né? Porque a base da embacaju é folha seca, e minha avó me ensinou a fazer uma cola que é amido de mandioca com água. E aí eu lembro que eu fazendo aquela cola ali, eu botei a folha seca lá, triturada dentro, né? Depois deixei secando. Quando eu acordei, aquela goma, né? Que a gente fala, aquele grude que a gente fez, tinha virado um plástico. Então, saber da minha avó que era uma cola, virou um polímero, né? Que acabou me levando até para Londres, né? Então, vovó, obrigada por esse seu saber e tudo mais. E aí, qual é minhas válvulas de escape? No momento, está sendo, novamente, os estudos, né? Não somente a pesquisa, mas tá estudando, né? Porque eu lembro que minha mãe dizia uma coisa para mim muito assim, Karine, estuda, porque o único caminho é os estudos, né? A gente que é de família pobre, tu não sabe cantar, tu não sabe jogar bola, não sabe fazer nada, então vai estudar, né? E aí, minha válvula de escape é muito isso, eu me apegar nos meus estudos, eu entender que eu posso inspirar outras pessoas, que outras pessoas podem se inspirar com a minha história, né? Porque eu saí de um bairro periférico daqui de Mossoró, onde ninguém acreditava que eu podia, né, modificar a minha realidade, e acabou dando certo. Então, é muito disso, entendeu? É tipo assim, eu encontrar nos estudos um caminho para seguir e continuar nele, né? Apesar das dores, apesar que tem dia que eu fico assim revoltada com os cortes na educação, com os cortes na pesquisa, né? Eu sou super revoltada com várias coisas, mas aí eu paro e penso, não, se eu conseguir inspirar e motivar um jovem a também fazer pesquisa, a também modificar o mundo, a realidade dele através da ciência, então não posso desistir, então eu tenho que continuar. Então minha válvula de escape é isso, é ser inspiração para outras pessoas, mesmo no pouco e fazendo de pouquinho em pouquinho, porque é assim que a vida vai dando certo. Perfeito. Nossa, sucesso. E aí vai casar com uma pergunta que a gente tem no chat. Na verdade, são duas perguntas, uma continuada à outra, sem querer. Deixa eu pegar aqui que eu já me perdi nesse chat aqui, olha. Qual a importância da ciência no empreendedorismo e qual a importância do empreendedorismo para a formação de novos cientistas? Franciane, eu vou perguntar para você, porque você falou da bancada que esperou o vídeo, eu quero saber. Ainda mais que agora que eu sei que você está tentando minimizar o uso de animais. Qual a importância?
Bom, primeiro, assim, preciso fazer alguns comentários, né, referente ao que a Sueli falou, a Karine. Gente, Assim, vocês podem eu falar à vontade, tá? Eu quero... chamo uma ou outra, mas fica à vontade. Sueli, eu vou ser cliente com certeza, tá? É, quando você foi falando, eu até fiz umas anotações do que já me interessa, porque Vou com botar. certeza o seu produto, né, os seus produtos, eles, além desse todo propósito, ele realmente são produtos que nós precisamos, né? Então, foi assim, um grande prazer te conhecer aqui e eu vou querer, sim. E Karine, assim, apesar da pouca idade, vamos dizer, né, novinha ainda, nossa, sua fala foi, assim, fenomenal. Dessa questão de servir como inspiração, né, de continuar os estudos, ter esse posicionamento, e servir como inspiração para que a ciência seja de alguma forma modificada, né? O que a ciência seja modificada no Brasil, o incentivo à pesquisa, a ciência seja modificada. Então, foi muito bacana. Agora, Sibeli, vou ter que pedir para você repetir a pergunta para mim. Não, sem problemas, não tenha sombra de dúvidas. Eu queria saber, na verdade, são duas. Qual a importância da ciência para o empreendedorismo, né? E se a importância do empreendedorismo para a formação de novos cientistas. E daí eu vou casar com uma terceira pergunta, gente. Estou judiando de vocês, eu sei. Mas é porque elas estão muito casadas. Porque perguntaram das empresas júnior. E aí depois eu até vou fazer uma outra. Mas é que perguntaram qual é a importância. Deixa eu pensar, deixa eu achar aqui, gente, que eu me perco. Perguntaram como que o quanto a empresa júnior pode ajudar na formação dos estudantes para essa carreira empreendedora e científica. Então, tudo meio que casa, né? Das empresas juniores e se empreender, cientistas conseguem empreender e o quanto que o empreendedorismo tem ligação com a ciência. Tá bom. Eu vou até anotar aqui, porque para não esquecer. É muito junto. Vamos lá então. Com relação à importância da ciência para o empreendedorismo, né? Eu entendo que o empreendedorismo ele tem dois momentos. Um primeiro momento, ele até eu acabei pensando muito sobre isso quando veio o tema, né, dessa discussão que empreender é arte ou é ciência. Então, eu entendo que o primeiro momento é a arte, porque é uma arte que a gente vai ter que ter um viés artístico nosso de fazer o match, né, da dor do mercado com a solução que a gente tem. Mas a partir de um segundo momento, é uma ciência, porque você precisa de processos, você precisa de análise de dados, e para que a empresa realmente se desenvolva e que você tenha o desenvolvimento do seu negócio, né? A gente tem análise de mercado, fazer planos de negócio, então isso é ciência, né? Então, respondendo a essa primeira pergunta, então, a ciência, ela é extremamente importante nessa fase esse segundo momento no desenvolvimento da empresa, mas também vale a gente pontuar que a ciência, né, desde, né, da pesquisa básica, ela é muito importante para trazer conhecimento, trazer autocrítica para a sociedade, para que nós possamos pensar em oportunidades, né? Possamos pensar em soluções para atender aí tantas dores que existem no mercado, tá? Então, esse seria o meu posicionamento aí nessa primeira pergunta. A segunda pergunta é quanto ao empreendedorismo, ele é importante na ciência. Isso.
com certeza, o empreendedorismo, ele faz parte da nossa cultura, né? Então, todo mundo consegue lembrar lá atrás do empreendedor que foi um parente seu, como a Sueli e a Karine comentou. E eu acho que com a ciência a gente consegue trazer fatos, né, que conseguem comprovar os resultados que já eram obtidos e agora a gente tem números, né, que comprovam é quantificável, né, o resultado do conhecimento já antigo que já se empreendia. E, assim, falando de empresas júniores, aqui em Ribeirão, por exemplo, a gente tem algumas experiências muito bacanas, né? Existem várias empresas júniores, tive a oportunidade de trabalhar com algumas delas, tenho na minha equipe, já tive também vários graduandos que faziam parte de empresas júniores. A empresa júnior, então, ela é o primeiro contato do graduando com as empresas. Eles já executam várias atividades para atender as empresas e também geram experiência para que esses graduandos sejam inseridos no mercado, tá? Então, nós tivemos a experiência de captar aí alguns EJs, e-juniores, e-juniores, né? Gente, eu vou ter que atrapalhar só para falar que eu sou uma ex-junior, né? Na minha época de graduação, eu trabalhei em empresa júnior, né? E eu acho muito legal essa pergunta, porque tem vários alunos assistindo e com certeza eles devem cogitar essa possibilidade como o primeiro passo deles na vida acadêmica para sair para o mercado de trabalho, né? Então, eles estão ouvindo a gente aqui para ter ideias, para que eles na empresa ou dentro da empresa ou sonhando em entrar na empresa para pôr essas ideias, tirar elas do papel, né, para se jogar, para se lançar no mercado. E eu acho isso muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que trabalharam em empresas juniores, né, alunos, e que hoje têm suas próprias empresas. E eu achei engraçado, Franciane, porque você falou do PIP, né? E um dos meus melhores amigos, ele conseguiu um PIP e ele veio de uma empresa junior, e hoje ele tem uma empresa de bioquímica e engenharia e bioprocessos. Então é muito legal isso. E com isso, gente, eu vou também fazer uma outra pergunta, mas eu vou tentar voltar lá para o meu roteiro, sabe aquele que eu joguei fora, porque faz eternos anos que eu não olho para ele. Mas com relação a isso, eu ia perguntar para a Sueli, porque assim, o nome da sua empresa. Eu sei que ele tem uma pegada meio. Você traz uma referência da cultura afro, você mesmo falou, né? Do candomblé, de toda uma parte natural, mas qual é o significado do nome dele? E qual é o público-alvo que você almejou assim de início? E aí depois eu volto para as perguntas da galera do chat, que a gente ainda tem tempo. Olha só, eu tenho duas coisas para falar antes de responder a tua pergunta. Sem problema. Para nós, porque vai calhar com a pergunta. É tudo somado, exatamente. Né? Com a relação do empreender, essa questão de ser ciência ou ser arte, como é que a ciência ajuda o empreendedorismo, como é que o empreendedorismo ajuda na ciência. Aí eu fico pensando, por que a gente... Aí eu venho uma outra pergunta, né? O olhar do pesquisador. A gente sempre vem com outras perguntas para responder aquela pergunta. Por que a gente tem a tendência de fracionar as coisas? Porque tem que segmentar. Porque se formos fazer uma análise do empreendedorismo, ele tem todo o arcabouço para ser uma ciência, como a professora Michele, Francine traz, na questão das ferramentas utilizadas para poder, por exemplo, pensar em indicadores, né, modelagem matemáticas, tudo isso a gente aprende na academia, a partir dos processos, né, de estudos que são aplicados e que muitas vezes exige para a gente botar uma empresa para rodar. Então, muitas vezes ele está bem imbricado. Eu não vejo como fracionar, né, o empreendedorismo e a ciência. Eu acho que as coisas estão muito bem amarradas,
né? Por exemplo, dá até para suscitar elementos, né, hipóteses para fazer teses. Se a gente for pensar o que as pessoas têm falado o tempo todo no Brasil, principalmente no segmento do afroempreendedorismo como se fosse uma coisa que surgiu agora. Mas se a gente for fazer análise da história do Brasil, o afroempreendedorismo acontece desde que o Brasil se tornou Brasil. Se for pensar na movimentação, né, dos negros em condições de escravo trabalhando nas feiras, nas lavouras, né, depois quando deixava a sua lida, né, com o fim da escravidão, que isso foi há 133 anos, eles começaram o quê? Esses fazeres lá atrás começaram a montar suas quitandas, seus pequenos negócios. Então, não é algo da agora, é algo que já existia. Agora, não tinha o quê? A visibilidade. Então, esse cenário é um cenário de pesquisa científica, porque as pessoas que começaram lá atrás nesse segmento do afroempreendedorismo, por que agora é que está se falando tanto em afroempreendedorismo e não se falou lá atrás? Bem, aí já é um problema de pesquisa, de investigação, para poder fazer à luz dessa análise do afroempreendedorismo. Ialmi é uma linguagem, é uma palavra, uma frase em Yorubá, né? Ia significa mãe, Omi significa água, mãe d'água. Foi uma forma que eu achei de homenagear a minha avó, né? Porque ela era uma mãe, ela cuidava. Então, e para remeter esse lugar do cuidado, né? Para a gente se sentir cuidado, porque nós falamos o tempo todo autocuidado diários a partir das virtudes terapêuticas das plantas. Então, assim, a junção das ervas que passa é para trabalhar o físico, o emocional, o energético. E, quem sabe, o espiritual, a depender da necessidade de cada um e cada uma. Então, a gente faz essa visão holística, que, inclusive, é uma tendência da cosmética natural. Quem diz isso é a consultora Mittel. Então, a consultora Mittel, ela faz estudos de várias tendências e a cosmética, né, a tendência da cosmética é que ela abraça essa visão holística, que cuide do emocional, do físico, do social. Aí a gente vem para aquele lugar do que a Organização Mundial de Saúde define o conceito de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidade, mas uma qualidade, um equilíbrio no bem-estar físico e emocional. Então, se você tem ações, produtos, ou então você tem o consumo de uma ideia que vai trazer esse equilíbrio, esse bem-estar, o equilíbrio e esse bem-estar nessas três fases, então você tem saúde. Porque o que a gente está proporcionando é ter uma reflexão nesse lugar. Ah, por que tem que ter sabonete sólido, shampoo sólido e condicionador sólido? Porque a gente impacta muito menos o meio ambiente quando faz essa produção. A gente gasta menos água, a gente gasta menos plásticos. E o pouco plástico que utilizamos, que ainda estamos trabalhando para nos vencilhar, inclusive, Karine, a gente vai conversar para ver uma proposta, né, de embalagem sustentável, quem sabe, para a gente repensar esse lugar. Porque ser sustentável no Brasil é insustentável pensando em empresas que, né, estão começando nesse formato, principalmente com esse olhar da empresa social, que tem como base, pensando, né, nas sustentabilidades, né, nos processos de sustentabilidade, nas dimensões de estabilidade, né, que foram 8 defendidas por Sanches, a gente abraça 4, que é a sustentabilidade social, econômica, ambiental e cultural. Então, quando nós optamos em comprar ervas que é oriunda dos espaços de comunidades tradicionais que foram abarcados os projetos, a gente está fortalecendo uma ação que já existe. A gente está fortalecendo uma cultura etnobotânica daquele lugar que já existe, que é pouco difundida. E quando é difundida, é de uma forma pejorativa. E as outras empresas que utilizam dessa fonte, utilizam sem fazer referência. Né? E são espaços que a gente pode fazer, por exemplo, uma imersão e acompanhar a cadeia produtiva desses produtos que estão nos trazendo esse bem-estar. Então, focando nessa cadeia, nesse formato, nesse fazer. Então, Ialmi significa mãe d'água, é do tronco Yorubá, foi uma forma de homenagear a minha avó e também fazer um salve à ancestralidade, que é a mãe da água, que se chama Oxum. Então, é a que cuida, é a da fertilidade, é a da prosperidade. Então, trazer para perto
essa atmosfera de abrir caminhos prósperos, né? A partir de uma cosmovisão de um grupo específico, que é o povo de Candomblé. Tô maravilhada. E aí eu queria até. Nossa, eu não tenho nem palavra. Eu tô vendo tantas perguntas aqui que tá borbulhando agora por causa do que vocês estão falando. E aí eu queria perguntar o seguinte para a Franciane, porque olha que interessante. A Franciane criou uma empresa para reduzir o número de animais, a utilização de número de animais em experimentos, né? A Sueli está vendendo a ideia com. Não está vendendo, não, né? Ela está brindando com a gente a ciência, que é a ideia de sustentabilidade e de evitar prejuízos à sociedade como um todo, não só à natureza, né? E a Ecarine bola polímeros exatamente pensando nisso. Quer dizer, a gente está no mesmo barco, né? E eu lembro que quando eu convidei a Ecarine, eu ainda falei: Ecarine, você vai conhecer feras. Não falei? Quando eu te convidei, eu falei assim: você vai conhecer feras. E olha só se não são feras. E aí, o pessoal no chat está elogiando horrores vocês. E vem várias perguntas. Eu não consigo nem casar a sequência lógica delas. Estou aqui tentando matutar uma sequência lógica para eu fazer para vocês. E aí perguntaram o seguinte, gente, me desculpa, eu vou pegar as perguntas de vocês e eu vou meio que compilar para dar uma pergunta assim para elas poderem discutir, porque eu queria que as três falassem, né? Então, assim, ó, vários perguntaram. Então, por exemplo, perguntaram se e pessoas que não tiveram tanta oportunidade na faculdade, será que elas conseguem ainda ser boas empreendedoras? Ter excelência no empreendedorismo? E pensando nisso, nessa boa oportunidade na faculdade, vamos remeter uma outra pergunta. E pessoas que não tiveram nem ajuda na faculdade, não tiveram aula sobre isso, ninguém ensinou nada, e elas conseguem fazer isso? O que vocês acham? Eu não tive ajuda na faculdade. Eu também não. E são duas CEOs, gente, só para te falar, vou retomando lá, são duas CEOs. E Karine, você teve ajuda na faculdade que você está começando? Tive, diferente delas, né? Eu tive bem mais oportunidade, inclusive, Sibeli, da professora Rafaela, né, que é sua colega. Então, tipo, eu conheci muitos professores bons, assim, que me ajudaram muito. Na verdade, a Rafaela foi a que mais puxou minhas orelhas, assim, disse, olha, menina, isso aqui tem potencial, isso aqui, né, empreendimento, etc e tal. Eu devo muito isso à Rafaela, mas podem falar. Gente, só queria dizer assim, que tu me chamou, mas eu tô aprendendo mais do que eu tô ensinando. Eu tô aqui, chega, eu tô assim, meu Deus. Então tá sendo muito bom. Tá maravilhoso. Gente, eu tô pensando assim, ó, eu mesma. É importante, né, as pessoas que estão perguntando por essa falta de oportunidade na universidade, né, que não ensinou nem nada. Primeiro, é desenhar o que é as pessoas, qual é a dor do mercado que as pessoas querem curar. Ou então, qual é o desejo dela de trabalhar, com o que quer trabalhar, com o que quer desenvolver. Porque também não adianta pegar modelos externos que não tem nada a ver consigo, porque acha que aquele modelo vai proporcionar... Vai dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro, né? Que não é bem assim. E assim, o mercado está muito exigente. O mercado, né, a tendência, principalmente agora, após pandemia, a tendência é comprar produtos e consumir coisas que tenham uma história. Tem que ter uma história, tem que ter um envolvimento, tem que mexer, né, com essa memória afetiva, né, das pessoas, para poder se sentir parte. Não é só um produto, né? Como eu falei logo no início, é uma ideia que você vai estar passando e você vai estar transportando. Então, a gente está vivendo um momento que é uma virada de chave, uma mudança de paradigma em todo o planeta Terra. Não é só no Brasil especificamente, mas a gente está falando uma projeção internacional. Então, não dá para a gente ficar buscando modelos. Aí, quando me pergunta assim, mas tem um monte de gente fazendo cosmética natural. Ok, mas na Bahia, com flora baiana, com dendê, só tem Ialmi. Esse é um diferencial. É um diferencial onde a gente trabalha com foco, pegando a etnobotânica das comunidades e dizendo quais são as comunidades, como é que faz para chegar lá e apresentar isso. É diferente de pegar uma flora europeia, pegar a flora amazônica, extrair o óleo essencial e fazer aquela coisa toda bem pano de fundo, né?
dizendo da onde surgiu, mas não dá o protagonismo de fato dos grupos. Então, é um diferencial. E é pensar nessas pessoas que estão perguntando, que não teve oportunidade, o que fazer? Eu vou empreender. Primeira pergunta, você quer realmente empreender? Você quer realmente ser autônomo? Porque, assim, quando a Karine diz assim, eu tenho 20 anos, estou começando agora, e a Francine fica assim, não, porque há 20 anos atrás, 20 anos a mais, eu estava na universidade. Quem empreende com 20 anos, porque nós também fomos educados, né, no caso, a minha realidade, uma mulher afro-brasileira, né, de periferia, né, eu ouvi muito da minha avó, Karine, o que você ouve? Eu tenho que estudar para ser gente. Você tem que estudar para ser gente, porque pessoas pretas, pobres, só tem um nome para zelar, então estudo para ser gente. E eu ficando criança, fazer assim, olha, eu sou um bicho? Por que minha avó fica dizendo que eu tenho que fazer ser gente? Meu questionamento, mas ser gente é o que eu represento hoje. Eu entendo isso. Agora eu entendo, e eu agradeço aqueles ensinamentos. Né? E as pessoas têm que se perguntar qual é o seu propósito, o que é que vai fazer, como você quer mudar a sua história de vida. Primeiro tem que fazer essa análise profunda. Porque assim, não adianta perguntar para a gente, nem perguntar para o universo, tem que perguntar para si. Né? De onde eu venho, nós falamos muito com Ori. Ori é cabeça. Então, Ori é o nosso mentor. A gente não fica ouvindo o tempo todo que sua cabeça é seu guia, então tem que perguntar primeiro para sua cabeça. Né? Apaziguar ela e dizer assim, bem, tá um caos, e aí, eu faço o quê? Se ela disser, deita e durma, deita e dorme, e durma. Deite e durma. Porque seguramente quando você volta, a volta melhor. Porque não adianta vir na emoção. Porque seguramente a razão ela vai aparecer. No caos, é preciso ter o colapso para as coisas se ajustarem, né? Então, o que é o colapso? As coisas estarem caindo, despencando tudo para criar uma estabilidade. E a gente precisa lidar com isso e com essas emoções. Desculpe, viu? Porque eu me excedi, mas foi uma Não, coisa... tá, foi perfeito, foi perfeito, porque casa com as dúvidas e os anseios das pessoas. E aí eu retomo até uma pergunta lá de início, e aí eu vou perguntar para a Franciane para ela completar isso para mim, porque Sim. igual você falou, Sueli, tem que se perguntar, né? Será que eu realmente quero empreender? Então, se quando a pessoa, que eu lembro que a Franciane falou isso bem no comecinho, né? Você se perguntou, será que eu quero mesmo? Então agora eu vou mandar o projeto, eu vou submeter e vou arriscar. E aí pensou, será que eu quero só o projeto? Eu quero a empresa também. E aí pensou na empresa, né? E aí uma das pessoas perguntaram assim, com relação a quando se você pensa numa empresa, quando você cria a empresa, ou a gestão dessa empresa, questão financeira, logística, estoque, no começo, foi você? Já teve uma equipe? Como é? Como foi o pensamento? Tá. E aí eu queria que você e a Sueli respondessem, depois é a Carinha, né, que tá entrando agora. Sim. Dando ainda um gancho na questão anterior, né, de oportunidades, eu acredito assim, a primeira coisa a se fazer é se questionar realmente se eu quero encarar, entender o que é empreender, e hoje existem muitas oportunidades para se conhecer o que é empreender e quais são as dificuldades. Hoje, no nosso mundo digital, nós temos aí inúmeros materiais de altíssima qualidade, que estão disponíveis free, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, eu gostaria de deixar essa dica, né, de procurem se especializar e entender o que é, para que você depois decida se vai tomar essa decisão ou não, né? O que não tinha há 20 anos atrás, né? Assim, existiam livros, não era tão dinâmico quanto é hoje, né? O conhecimento, ele é muito mais dinâmico hoje. Voltando a seu questionamento, Sibeli, bom, o que eu vou pontuar aqui? Como começou? Do zero. Como assim, começou? Você... É difícil, porque assim, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de eu pegando a Sueli falando, eu lembrei de eu pegando 2 frascos quando eu era criança, né? Um de shampoo e um de condicionador. Olha a coincidência aqui de conexões. Falei assim, mas por que um shampoo é diferente de um condicionador? Então, uma embalagem igual, parecida, assim, eu era criança, né? Por
que um é diferente? Por que um age diferente? Né? Comecei essa curiosidade desde lá de trás. E assim, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, é engraçado porque eu tenho 2 filhas e eu acabo prestando atenção nelas, né? Assim, quanto que uma é mais curiosa do que a outra, que eu acho que isso acaba levando para esse pensamento de empreender ou não, né? Porque a gente, para empreender, você precisa ser muito curioso, né? Você tem que estar ligado nas tendências que estão acontecendo, você tem que entender muito bem o nicho que você está entrando, para que você não leve algo para o mercado que já tenha, né? Que já ou que você tenha competidores que vai ser difícil você superar, né? Então, a minha decisão foi pensar estrategicamente. O meu irmão, ele entrou como um investidor anjo na startup, quando eu fundei, e ele tem ainda bastante experiência nessa parte de gestão, então ele que foi me direcionando para fazer toda essa parte de gestão, mas é lógico que eu, como CEO, tive que aprender, né, tive que buscar muitas ferramentas e fui agregando ao time cada vez mais pessoas com o mesmo propósito, que tivessem características que me faltavam, né? Alguém de gestão, alguém que cuidasse de pessoas, alguém que visse as coisas de uma forma diferente. E assim, no começo você faz tudo, mas você vai, conforme vai aumentando a escala, você vai agregando pessoas para fortalecer aí a sua estrutura de trabalho, né? No meu caso foi uma coisa assim, interessante, porque era equipe. Porque eu fiz o curso de cosmetologia, né? Minha filha, que vai fazer 10 anos, né? A Wina Luísa, faz 10 anos agora, 28 de maio. Então, a Wina estava com seus 8, 9 meses. E aí eu fui fazer o curso de cosmetologia para quê? Para fazer a produção para ela. Eu não queria que minha filha se drogasse como a mãe foi submetida a um monte de drogas. Aí eu virei a louca do rótulo, né? E começava a ler rótulo de tudo e tal, isso não, aí comecei a fazer essa seleção. Ai, não fala isso pra mim, não, porque eu leio rótulo de tudo, leio bula de tudo, eu amo fazer isso desde pequena. Não, pois mas assim, nem todo mundo foi educado a isso, né? Eu reconheço e assim, como eu queria estar com minha filha, conduzir, uma filha que eu sempre desejei e tal, então eu queria organizar a vida dela. Ainda que depois que fosse para a escola lá, porque na escola a gente não tem controle de nada, mas pelo menos a convivência ia fazer com que ela selecionasse, né? E foi bom porque hoje ela vai para a aula, né? Quando tinha aula, né? Presencialmente. Então, ela não tive muitos problemas com ela, com essas questões de açúcar, de refrigerante, etc. e tal, porque deu certo. Então, eu já produzia cosmética naquela época, mas era para gente. E aí dava aniversário, dava presenteão, todo mundo gostava, a família gostava e tal, e a coisa foi ampliando nesse sentido. E essa tecnologia eu ouvi para dentro de um projeto com as comunidades tradicionais que não compreenderam, não entenderam que era um mercado promissor. Eu estou falando coisa de 8, 9 anos atrás, 7 anos atrás, que o mercado da cosmética não estava tão bombado desse jeito, né? Do jeito que está. Estava numa crescente, era promissor, mas o grupo não entendeu. E indo nesse processo, eu não quis perder a oportunidade e comecei a fazer, né, com esse olhar, mas a princípio era equipe. Então, somente o ano passado, que minha cunhada, que tem uma experiência enorme com gestão, ela veio para poder dar o corpo, porque eu participei de algumas aceleradoras, como a Afrolab, em 2019, participei da Vale do Dendê, que são startups que dá esse norte de gestão para a gente, né, com todas as ferramentas. O bacana foi passar por lá e entender que, mesmo sem ter experienciado, sem a universidade ter ensinado, sem ter passado por nenhum curso, e assim, as leituras, né, na internet, como a Francine recomendou, organizou a empresa sem eu saber.
né? Eu estou falando do ponto de vista técnico e segura, né, do processo, porque eu fui para Isso é dica, né? Isso é dica que ela tá dando. Isso é dica. Então, quando eu fui para as aceleradoras, eu fui muito com esse olhar. Primeiro, porque para participar da Feira Preta, que é um evento, é a maior feira, né, afro-brasileira da América Latina, que tem 19 anos, que acontece em São Paulo, você tem que passar por esse processo da Afrolab para poder se preparar para a Feira Preta. Você passa um ano se organizando para isto, e aí vê toda a questão de logística. E a Vale do Dendê foi depois, nesse contexto mesmo, de ver quanto foi que eu amadureci, o que é que está faltando. E chega lá apresentar as planilhas, né? O fluxo de caixa, tudo que foi construído, assim, na curiosidade, né? Que Francine bem falou, né? O ser curioso do investigar. Por isso que eu digo que é uma oportunidade incrível e, assim, eu acho que a academia ajuda o empreendedorismo nesse lugar, porque desperta no futuro empreendedor essa competência em investigar e trazer respostas, né, àquelas inquietações e dar uma visão mais ampla do mercado. E aí, quando chega o ano passado com a pandemia, porque depois nós fizemos uma campanha com os 200 kits para entrega de mulheres, inclusive a entrega de 1.000 litros de detergente e sabão produzido a partir de óleos e azeite de dendê que seria descartado de forma inadequada. Como sabão e detergente é o que está mais se usando com essa questão da pandemia, por que não fazer essa produção pensando nesse ciclo, né, da reutilização de resíduos e ensinar também a comunidade a isso? E foi quando começou a impulsionar a empresa. Então, tinha que ter uma pessoa, porque eu, equipe, não estava dando conta. E aí, tinha que trazer pessoas para as redes sociais, né, para fazer equipe de marketing. Hoje, a gente tem um espaço físico lá no Pelourinho, que precisa ter uma vendedora. Para produzir, eu preciso ter alguém para produzir junto comigo, porque já não dou conta. E brigando ainda para estar nos espaços, né? E as pessoas entenderem que a gente entrega para todo estado, para todo o país, né? Aí, ó, a dica, gente, ela entrega para todo o país. Pegaram a dica aí, né? Já. Antes da pandemia, chegou a Manchester, chegou a Nice, na França, chegou na Califórnia, mas depois da pandemia parou tudo. Incrível. E Karine, uma curiosidade agora, porque elas estão falando tanto sobre isso, e eu até fiz você no bastidores mostrar, né? Eu queria que você é equipe ou você tem equipe hoje? Eu sou equipe desde que 2018, né? Eu tinha, inclusive, até queria mandar um abraço para a Evelyn, que está assistindo nossa live. Eu entrei aqui no YouTube bem rapidinho, e a Evelyn participou comigo junto da Embacaju, né? Eu não comecei sozinha, foi eu e mais duas amigas, a Evelyn e a Natália. Mas agora a Embacaju é apenas eu, porque, enfim, fui aprimorando o polímero, né, por conta do catéter. E aí eu vou mostrar aqui a embalagem. De primeira mão, gente, olha isso aí, é o copinho que ela tá bolando. Um copinho biodegradável, feito a partir de resíduos do cajueiro, né? E uma coisa bem legal que Sueli falou também, a Francine, a partir de resíduos do cajueiro. Que tipo, eu tô escutando eco. Tá. Eu acho que é do seu YouTube. Não, meu YouTube eu tirei já, só foi bem rápido. Não, mas vamos lá. Essa questão de, tipo assim, como começou o projeto, né? E o interessante é porque eu me vi em vocês duas, né? A Francine, quando fala assim, eu era muito curiosa, eu via as coisas, eu ficava me perguntando, e aí eu lembro muito que minha orientadora falava assim, né? Que toda criança ela já nasce cientista, né? Só que os adultos começam a podar isso da criança, né? A criança começa a perguntar por que o céu é azul, por que isso, por que aquilo. Eu sempre gostei desse exemplo que minha orientadora dava. E aí eu fiquei, nossa, realmente é verdade. E aí a Embacaju, ela nasceu disso, ela nasceu de fazer perguntas, né? Porque aqui o meu estado do Rio Grande do Norte, ele é o segundo maior produtor de caju de castanha do país. E daí eu estudei minha vida inteira em duas escolas públicas, que foi o CAIC, que era uma escola modelo aqui no Rio Grande do Norte, e o Hermógenes. E ao lado do CAIC tinha uma casa de convivência da pessoa idosa, onde tinha mais de 20 pés de cajueiro, né? É árvore, mas a gente fala pé. Mais de 20 pés de cajueiro. E as folhas do cajueiro, eles caem constantemente.
E aí eu e as meninas observamos que a gente poderia reaproveitar essas folhas secas que caíam do cajueiro em algo útil para a sociedade, né? Porque aqui no interior as pessoas ou queimam as folhas, né? Porque muitas folhas, então elas queimam, ou jogar ao lixo, né? Sendo que tipo, é um resíduo orgânico que daria para ser aproveitado de alguma maneira. E aí foi onde começou toda a minha ideia de desenvolver projetos, de procurar. Então é muito legal quando a gente lembra disso, né? Que surge de uma pergunta e que essa pergunta se transforma em solução viável. E a ciência é muito disso. Então, se você quer fazer um projeto para virar um produto, para empreender, ou seja lá o que for, sempre lembre disso. Eu preciso estar fazendo perguntas constantemente. Eu preciso estar fazendo perguntas e tudo mais. Eu lembro que, por exemplo, eu fui lavar o banheiro, né? E aí a água sanitária muito forte, e na hora veio assim uma ideia, eu pensei, nossa, por que eu não faço um teste para entender quanto de cloro tem nessa água sanitária? Porque falta só eu me matar dentro do banheiro lavando com o cheiro da água sanitária. Então, tipo assim, ser cientista é muito disso e envolve muito também a questão do empreendedorismo. Porque daí eu poderia fazer o quê? Produzir uma água sanitária que não fosse tão, né, prejudicial à saúde, ao meio ambiente, etc. e tal. E aí eu também queria só complementar, Sibeli, essa questão de como empreender, né? De fato, existiu duas pessoas que me alertavam muito nos projetos. Na verdade, três, né? A primeira, minha orientadora, a professora de biologia da escola, Kiara, que ela falava assim, Karina, Bacaju vai te levar muito longe. E ela sempre falava isso muito para mim, né? E a professora Rafaela, que quando eu mostrei a embalagem para ela me ajudar em alguns testes laboratoriais, ela ficou louca. Ela falou, menina, tu precisa entender que o mercado, né? Gente, é assim mesmo que a Rafaela fala, tá? Esse de menina, que não sei o que lá. E aí gritando, assim, né? E chamando minha atenção, e dizendo, Karine, você precisa pensar nisso, precisa fazer curso, enfim. E aí a Rafaela, ela foi me dando esse norte que realmente eu precisava, né? Tirar algo do papel para levar para a sociedade. E aí eu lembro que em 2019, quando eu já estava assim um pouco já desestimulada, de correr atrás e tudo mais, o professor Felipe Ribeiro, que participou comigo do The Wall, né, do Quadrão do Hulk, da UFESA, ele me mandou um link de um programa chamado Women Science, do British Council, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Foi um treinamento só para mulheres que queriam ser empreendedoras, né, e tudo mais. Então, com aquele link que o professor me mandou, eu vi uma oportunidade muito grande, né, que eu tinha nas minhas mãos. Era escrever um projeto e se eu fosse aceito, eu ia ter mentoria de pessoas assim, incríveis, né? Inclusive, eu fui aceita, então eu passei uma semana de imersão nesse programa de empreendedorismo lá no Rio, pude conhecer a fábrica de startup, e foi onde eu comecei a entender que eu realmente tinha um pouquinho desse espírito de empreendedora dentro de mim, né? Então, eu entendi que a gente começa a empreender quando a gente começa a despertar para esse lado. A gente busca oportunidades, né? Foi isso que eu fiz. Eu parti do quê? Fui me inscrever nesse babado aí, deu certo, passei, e eu conheci pessoas maravilhosas, foi mais de 20 mulheres, assim, e eu lembro que meu Deus, eu estava muito perdida, as mulheres tudo doutorado, PhD, e meu Deus, eu estou saindo do ensino médio agora, mas o quanto é interessante, né? Porque não tem idade para empreender, não tem isso, a gente precisa, de fato, se apaixonar e começar. Ter coragem, né? Que vocês falaram no começo, né? Ter coragem. Gente, eu tenho ainda mais duas perguntas para fazer para vocês. E se eu falar para vocês que eu já nem lembro mais o horário que tem aqui essa live, se é 1h30 ou se é 2 horas, porque tá tão gostoso que eu vou indo aqui. Quando a galera cortar, a gente sai. Tá? Enquanto isso, a gente faz as perguntas aqui, né? Esquece que as pessoas têm vida, né? O pessoal perguntou, e aí eu vou entrar nessa frase, ó. Galera tá aqui no chat louca, pedindo pra mandar beijo, acharam que eu não ia falar, né? Só que não vai ser só eu que vou mandar beijo, não. Vai ser todo mundo aqui, vai mandar um beijo pra galera que tá pedindo lá, o André de Ilhéus, a Claisa, quem mais está pedindo aqui? A Alcione, uma galera, o pessoal lá da UFES está questionando, o pessoal da Bahia lá, todo mundo tá pedindo para mandar beijo. Então eu mando um beijo para essa galera toda que tá assistindo, mas as convidadas também estão mandando um beijo aí de coração, não estão aí, gente? Manda um beijo para esse povo aí que tá todo mundo assistindo e adorando vocês. E isso nada mais é do que reconhecimento.
E uma vez que é reconhecimento, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior reconhecimento que vocês já tiveram? Gente, olha só, esse ano a Yaomi, ela foi, no final do ano passado, ela foi indicada ao Afroempreendedor 2020 Inovação, né, período de pandemia, que foi uma premiação da Central Única das Favelas. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu não fui no site me inscrever, ninguém escreveu, e foi uma demanda espontânea. Então, reconhecimento mesmo, porque assim, com a questão da campanha que fizemos, tivemos projeções na mídia, né, local, foi bem bacana, fizemos alguns programas de TV, noticiário, teve um jornal que fez a cobertura ao vivo, né, dessas doações, depois, em seguida, teve um jornal que fez um bloco, 10 minutos, só falando desse processo, né, da Yaomi, quando começou, como é que dialoga com a universidade, como é que chega nas comunidades, e culminou, no final do ano, essa indicação, que foi por demanda espontânea, ou seja, voto popular, pessoas, né, das diversas categorias, gêneros, e indicou a Yaomi, e ela foi a campeã na Bahia, né, dos empreendimentos indicados. Então, eu acho que isso é a prova do reconhecimento de que estamos, né, caminhando. E, em seguida, foi um convite para participar de um programa que eu não posso falar ainda, porque não foi autorizado. E aí a gente vai começar a gravar na próxima terça, que também foi Ai, assim. Jesus! Ai, As Jesus! pessoas Vamos ficar atentos. entra no site, gostam do site, aí visita o Instagram, e aí entra em contato e tal, pela ideia. Então, assim, eu espero que essa ideia ela ganhe o mundo, né, e atinja o maior número de pessoas possíveis, e que, inclusive, a gente possa ampliar a nossa rede de produção, né, das comunidades, e precisamos de fôlego para isso. Eu acho que está aí as coisas que aconteceram conosco. Franci, e você? Oi, Qual foi o maior oi. reconhecimento que você já recebeu? Olha, eu acho assim que um maior reconhecimento, acho que o que eu preciso pontuar aqui é o apoio que eu tive da FAPESP para desenvolver a pesquisa, né, que é o que a gente está levando agora para o mercado. Então, acho que não tem um maior reconhecimento do que demonstrar a capacidade técnico-científica para conseguir construir um produto, um processo que Você vai fazer... teve pique? Sim, sim, sim. Meu... Gente, ela é a mulher. Não. Gente, vocês não têm ideia. Não, é algo bem criterioso, Difícil. é difícil, é muito sério, e eu acho que o reconhecimento de também, acho que assim, eu sou muito orgulhosa de ter um time hoje formado aí com pessoas que têm o mesmo propósito e reconhecem, né, esse propósito e estão nessa luta comigo. Então, eu acho que até queria aproveitar, mandar um beijo para a minha equipe, né, que também está aqui participando, assistindo esse debate, mandar um grande abraço também, um beijo para amigos meus que são professores na Universidade Federal do Sergipe, que estão na unidade de Lagarto, falei, marcar aqui para não esquecer o campus deles, e acho que com certeza vários reconhecimentos podem acontecer, mas o que é muito importante é a nossa equipe. Né? Eu acho que, principalmente para quem trabalha na área de biotecnologia, ter uma equipe forte é muito importante. Aí, pessoal da Biotech, segue a dica aí, ó. Por sinal, tá até escrito aqui, gente, olha. Só para fazer propaganda aqui também, tá? Do curso de Biotech. Tem muita gente aí sofrendo com o reconhecimento do curso, mas vai dar certo. Olha essas empreendedoras só mostrando biotecnologia na jogada aqui. Karine, e você? Qual foi o seu maior reconhecimento? Não vale Caldeirão do Hulk.
Eu vou falar como pessoa física, né? Porque ainda não sou a CEO da empresa, apesar que um dia eu quero, Maria, seria meu sonho. Eu acordo e fico pensando, meu Deus, como eu queria ir para o supermercado, ver minhas embalagens nos alimentos e trazer, e saber que eu vou adubar elas quando chegar em casa, né? Mas isso aí seria o maior reconhecimento da minha vida, com certeza. Mas como jovem cientista, com certeza foi ter participado da maior feira de ciência do mundo, né? Que foi a ISEF, que aconteceu nos Estados Unidos. Dentre os, acho que tinham 15 projetos do Brasil, que representavam o Brasil. O meu projeto foi desenvolvido no quintal da minha casa, estava lá representando o Brasil, e a gente conseguiu o quarto lugar geral da maior feira de ciência em medicina avançada. Então, para mim, sem dúvida, foi o que me levou também para o Caldeirão, né? Porque em 2019 ficou muito em evidência aqui no Brasil, que, tipo, eu tinha tido esse reconhecimento, e daí foi onde surgiu as oportunidades de realmente poder participar de várias coisas, né? Como, por exemplo, palestrar na Câmara dos Deputados Federais, né? Na Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, dentre outras coisas também. Então, acredito que foi esse. Mas o maior, para mim, que eu ainda pretendo ter, é ter as embalagens no mercado. Aí vai ser show Vai ser demais. lindo, né? Vai tirar até foto, certeza. Gente, então, com base no maior reconhecimento, eu vou ter que perguntar qual foi a maior dificuldade? Qual foi a maior pedra de tropeço? Que saco que aconteceu? E eu vou começar com a Franci de novo. Franci, por que eu vou começar com ela? Porque ainda tô na cabeça, desculpa, porque eu sou professora e eu sempre pensei, porque quando eu fundei a empresa Júnior, na época, eu queria ir para pro mundo comercial, né? Só que meu feeling para dar aula, aquela coisinha me pegava. E aí eu sou professora, mas agora tá coçando o outro lado também. E a Franci falou que depois de muito tempo que ela decidiu fazer, então eu tô aqui puxando para abstrair mais ainda dela, só puxar assim. Não, no que eu puder auxiliar, Sibeli, não só agora, como em qualquer outro momento, pode contar comigo, tá? Eu dei aula há 4 anos, né, numa universidade aqui em Ribeirão Preto, na área que eu gosto muito, eu sou apaixonada também, sinto falta em dar aula. Eu tenho como objetivo voltar a dar aula, tá? Porque eu gosto muito desse contato com o aluno e passar a experiência, mas assim, eu estava numa época com um filho pequeno, eu estava trabalhando na indústria e também nos meus projetos. E aí eu tive que abrir mão das aulas, né? Então, eu acho que é difícil pontuar uma grande dificuldade, porque foram muitas as dificuldades, entendeu? Então, foram muitas. Então, assim, ter que abrir mão de uma atividade como a docência, que eu gostava muito, a dificuldade em montar time, a dificuldade em sociedade, as dificuldades em captar recurso. Então, assim, é difícil você pontuar, mas eu acho que a gente precisa sempre ter em mente isso, que as dificuldades só fazem parte da sua trajetória, né? Um dia elas vão ser mais simples, outros dias vão ser um pouco mais difíceis, mas você precisa acreditar no seu propósito e entender que são desafios que vão ser superados. Então, acho que era isso. Muito bom, muito bom. Sueli, para você. Dificuldades são muitas, né? Então, assim, perpassa pelas questões raciais, né, nessa sociedade, porque quando a gente fala de um produto de povos e comunidades tradicionais, como somos nós que estamos falando, tem um estranhamento, né? E quando pessoas de outras etnias que falam de fitoterapia, de ervas e tal, todo mundo bem aceita no mercado, e quando somos nós de comunidades com arcabouço, né, teórico, com expertises, com o know-how que temos e trazemos isso, existe
uma dificuldade, a dificuldade de apresentar e o desgaste que nós temos para convencer é muito maior, seguramente, e os produtos, mesmo sendo de qualidade, e assim, quando fala assim, não, porque eu sou empresária, tem aquele olhar estranho, porque é empresária, mas se falar assim, não, eu sou artesã, é bem aceito, porque sempre está no lugar de menor. Quando fala empresário, tem um inconsciente coletivo que desenha o que é esse empresário, né? E isso dificulta a dificuldade de conseguir capital de giro para poder rodar, a dificuldade de encontrar um time mesmo que abrace e cole para poder desdobrar as ações, né? Não é fácil, né? Para trabalhar com o sentimento das pessoas, para deixar do artesanal caseiro e passar por artesanal profissional. É um salto bem grande para ser feito, mas a gente, né, tem dificuldade nesse lugar. A dificuldade de associar todos esses fazeres de ser empresárias com a vida pessoal, né, com ser mãe, né, com ser esposa, e avaliar como é que você faz esse casamento, conjuga todas essas coisas que também são relevantes para você, e faz parte do seu fazer enquanto pessoa, enquanto empresária, enquanto mulher, né, no processo de realização. E, assim, a minha cachaça é dar aula, eu adoro dar aula também. E tem esse lugar, né, porque estar na universidade significa, né, não estar inteira, porque existe uma excessiva produtividade que faz com que as professoras, eu tenho muitas amigas que estão lá nesse lugar, né, só viva nisso, né, produzir porque o Qualis não pode cair, vamos orientar, são 200, 300 orientandos, né, para poder dar conta, e é um desgaste, e as pessoas também não estão felizes nesse lugar, mas faz por conta da sobrevivência, várias aspas nessa sobrevivência, né? Inclusive, teve uma que falou comigo assim, poxa, a gente faz um esforço para entrar, né? Tem um salário e depois tem que gastar o salário com terapeuta e com medicamentos. São escolhas, né? São escolhas. Então, é importante refletir acerca dessas escolhas. Mas, assim, dificuldades sempre vão existir. O importante, antes de tudo, é estar com o ori apaziguado, é estar centralizado, para poder ter uma visão clara de como caminhar nessa diversidade, nesses desafios, né? Porque, assim, principalmente empresas que não são empresas que são heranças, ou empresas que surgiu, como teve um famoso aí, né, que foi montar uma empresa, aí o pai deu 500 mil, aí ele afundou a empresa, aí o tio, não se preocupe não, ele deu mais 500 mil, então eu não tenho 1 milhão para poder, né, não dar certo, é algo que a gente tem que, trocar o pneu com o carro em movimento, é bem isso. Disse tudo, né? Disse tudo. Trocar o pneu com o carro em movimento. E Karine, e para você? Maior dificuldade? Foi fazer pesquisa na escola pública, porque eu costumava dizer assim, que minha escola só tinha cadeira, mesa e quadro, mas foi o suficiente porque tinha pessoas dispostas a me ajudar, né? Mas apesar de tudo, tive muita dificuldade também financeira, porque eu lembro até que eu tinha que sempre, como atividade extracurricular, né, eu tinha que sempre ir para a UFES para poder utilizar os laboratórios e fazer a pesquisa. E às vezes eu ia só com o dinheiro da passagem do ônibus, né? Então, tipo, eu não tinha dinheiro para comer. Isso eu no ensino médio, então foi algo muito difícil mesmo, que as meninas que viveram comigo sabem que isso aconteceu. Mas, e daí eu tinha essa paixão, esse sonho dentro de mim, que eu podia vencer, né? Como a gente sempre, a minha mãe tem que vencer pela educação, então eu continuei. Só que daí, depois eu tive as perdas maiores da minha vida, né? Inesperadas. Minha avó, ela faleceu de infarto quando eu participei da minha primeira feira brasileira. E minha mãe, no ano seguinte, também faleceu de infarto. Perdi as duas pessoas, assim,
do nada, né? Porque o infarto fulminante ele vem, enfim, as pessoas não percebem os sintomas e acaba falecendo. E a terceira dificuldade maior que eu tô vivendo, né? Mas agora tá bem melhor, é porque mudou totalmente minha vida após a morte da minha mãe. Tipo, eu passei a morar sozinha, e aí vem toda uma responsabilidade em cima da gente, né? Continuar estudando, ter que trabalhar, cuidar de casa. Eu ainda não sou mãe, só que eu fico assim pensando, se para mim, que não sou mãe, já é muito difícil, eu termino o dia muito cansada, imagine no dia que eu for mãe também, né? Então, é toda uma questão que eu percebo que, infelizmente, a sociedade brasileira de classe média mesmo, classe pobre, vive muito isso, né? Ter que dar conta de casa, de trabalho e de estudo. E eu fico, meu Deus, minha sorte é porque meu namorado veio morar comigo, né? Tipo, falou para a mãe dele que ia cuidar de mim e tá aqui me ajudando, né? Enquanto eu tô estudando muito, ele tá me ajudando na casa, por exemplo. Então, isso tá dando certo, mas é bem complicado, assim, fazer ciência, e ainda mais num país, né, nosso que não tem investimento de nada, onde uma bolsa científica ainda permanece R$ 100, uma bolsa científica júnior ainda permanece R$ 100 durante décadas, né? Tipo, aumenta a inflação, aumenta tudo e a bolsa científica permanece, não aumenta. Então, tipo assim, é muito complicado, porque se o cientista fosse valorizado, a gente não precisava estar trabalhando em outra coisa, a gente não precisava estar se desdobrando, né? E a gente consegue desenvolver e fazer ciência com tão pouco, né? Imagine se fosse valorizado, imagine se a gente tivesse o tempo todo dedicado a isso. Então, eu faço até um apelo, assim, para dizer que minha bandeira sempre vai ser a da ciência, né? Porque eu fui bolsista de CNPq, fui bolsista da FAPERN, e foi essas bolsas que me ajudaram a chegar até aqui, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho como assessora parlamentar de um vereador aqui da minha cidade, Pablo Aires, e posso contribuir para uma Mossoró melhor, que possa ver a educação. E eu consegui esse emprego com ele por conta das feiras de ciência, né? Por conta do meu currículo com a educação. Então, é isso. E eu acho que vocês, Sueli, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Só para dar injeção de ânimo a Karine, ela falou assim, eu ainda não sou mãe, né? Se você tem esse desejo, esse sonho, continue, Karine, porque assim, quando eu fui para o doutorado, eu estava com a minha filha com 2 anos e meio, amamentando ainda, e fazia um bate-volta, que meu doutorado foi em Ilhéus, que é 450 quilômetros de Salvador, e eu ia e voltava 2 vezes na semana, né, para cumprir as disciplinas obrigatórias. E o programa era um programa em rede, né, que era o PRODEMA, Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e era conexões com as federais do Nordeste. Então, tinha as disciplinas que tinha a ver com minha pesquisa, aí eu via no semestre que era apertado e fui para Natal, fui para Fortaleza, fui para Paraíba, Maranhão, né, Rio Grande do Norte, para fazer isso. Então, minha filha hoje tem 10 anos, ela é saudável, ela é tranquila, não ficou traumatizada, e o sonho de ser doutora não sucumbiu porque eu era mãe, porque eu sou mãe, mas são coisas que são conciliáveis. Se você tiver a parceria certa, é possível, tá bom? Gente, só vou falar que eu, como mediadora, eu só tô tomando tapa na cara dessa live, porque tá servindo pra mim como uma autoescola de tudo que eu não faço às vezes. Por exemplo, eu vou resumir essa live para todo mundo que tá ouvindo, e aí os fortes e interessantes e interessados, né? Principalmente os alunos. Vocês falaram tanta coisa boa que a gente tem que absorver. Desde a frase de não precisa fazer tudo, até o vai, põe a cara a tapa, coragem. Você não tem que saber, ninguém ensina vocês o tempo todo, vocês que têm que ter coragem para querer aprender e para querer vencer. Vocês três mostraram isso de todas as maneiras. E aí eu vou puxar a sardinha agora um pouquinho para o meu lado, porque vocês não tem nem o que falar. O pessoal tá até pedindo assim, olha, queremos um beijo, né? Que a gente vai mandar um beijo para todo mundo. A gente vai mandar o beijo para vocês todos que estão assistindo, porque vocês estão aqui até agora. E eu acredito que vocês estão
maravilhados com o que elas falaram. Sueli resumiu a vida do professor, porque ela resumiu a minha vida. Estou gastando rios de dinheiro com terapia de ficar trancada dentro de casa, porque eu sou sozinha também. Então, assim, eu gasto rios de dinheiro com terapia, com medicação para. Agora eu tô no Passiflora para ver se a gente fica menos ansiosa, porque a vida cobra isso e do docente cobra muito isso. E uma frase que eu costumo falar muito para os meus alunos é que é amor e a dedicação, que eu sempre quis ser professora porque eu queria mudar a vida de alguém. Eu queria fazer a diferença. E se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, tá tudo bem. Já tá ótimo para mim. Ganhei o meu maior prêmio. E vocês falam sem querer a mesma coisa. Porque a Franci falou, indiretamente, o amor dela na causa animal é mudar a vida de vários serizinhos que precisam de carinho e que ninguém olha para eles. Sueli falou que, além de basear a vida dela na história da avó dela, se baseia no sentimento e na dor das pessoas ao redor, como até a Franci falou, e a Ekarine se baseou também nos conhecimentos da avó. Quer dizer, todo mundo aqui é direcionado à emoção e na vida de alguém e fazer para alguém, né? Vocês fecharam com chave de ouro, porque falar de Pint of Science é falar de ciência. E a Karine falou da bandeira da ciência que ela defende, vocês todas defendem. A nossa bandeira do Pint é exatamente essa: é fazer as pessoas ouvirem ciência e gostarem do que a gente está falando. Por exemplo, hoje, a minha satisfação é que bateu mais de 100 pessoas assistindo. Claro que não bateu a audiência lá da CPI, lá do Senado, né? Que foi ibope total, né? Mas fazer o quê? Mas pelo menos os brasileiros estão acordando, deu audiência para a TV Senado, ao contrário das outras TVs, né? Então, assim, vamos ver se todo mundo acorda. A ciência está aí batendo na nossa porta, a gente está tentando entrar e explicar que sem a gente ninguém é nada. E vocês mostraram com muita força isso. Então, assim, quando eu brinquei no comecinho da live que eu queria autógrafo de vocês, agora eu realmente quero autógrafo de vocês. Não só de CEO, mas eu quero da Sueli, da Franciane e da Ekarine. Porque eu quero levar isso para mim, porque são exemplos muito importantes e que eu acho que tá todo mundo vendo ali. É isso, a mesma coisa. E aí eu vou mandar um beijo aí para Ilhéus, para Claisa, para Alcione, para todo mundo, e o pessoal da UFES, o pessoal que está assistindo, todos os alunos que estão assistindo, que tem vários alunos assistindo, gente, a live. Pra vocês terem uma ideia de como eles são ali, e eles estão empolgados porque eles querem ver futuro. Porque eu me ponho na situação deles, né? Só na vida online, nessa situação atual. O online, só online, nada presencial. Mas eu acho que eles têm que tirar, como é que vocês falaram, que eu gostei, ver a dor do futuro para ver um futuro mercado, né? Quem sabe não é um futuro mercado para a maioria deles, não é não? Seguramente. Não é? Eu queria agora pedir para vocês, porque a gente está perto de encerrar, senão eles vão cortar a gente, porque eu estou entendendo isso, né? Eu queria que vocês dessem uma última palavrinha, porque a gente tem menos de 7 minutos. Cada uma de vocês falasse uma palavra que representa ser quem vocês são, porque nenhuma de vocês falou que ser mulher era difícil. E só é difícil. Vocês trouxeram tudo. E só é difícil nessa sociedade. Então eu queria que vocês dissessem uma palavra que representa vocês hoje. Sabedoria. Propósito. Fortaleza. Amor. E eu queria encerrar esse Pint agradecendo realmente a participação de todos os ouvintes que estão aqui até esse momento e que vão compartilhar essa live, que eu quero que muita gente assista. Muita gente assista, que vale muito a pena. Eu queria agradecer muito a Sueli, a Franci, a Ekarine, ao pessoal do Pint que organizou tudo isso, aos intérpretes que sem eles isso não seria possível, que estão dando sangue ali, porque eu sei o quão difícil é a gente tentar fazer inclusão, porque pra gente é fácil falar, né? Vamos fazer inclusão, chama eles. Eles estão ali sofrendo, suando para fazer isso. E a todo mundo que ouviu e que pelo menos tirou algum estímulo para saber que dá certo sim e dá para vencer. Só basta querer e ter coragem e tudo mais. Com certeza, Sibeli. Gente, muito obrigada. Muito Beijo para todo obrigada. mundo, viu? Obrigada à coordenação do PAIT. Pedir que segue a gente, segue os nossos arrobas, por favor, para fortalecer nossas ações. E vamos seguindo em frente. Ciência é vida, empreendedorismo é vida. Muito obrigada.
Só quero finalizar dizendo que empreender é tentar modificar sempre algum processo, alguma atividade para melhorar. Então, não necessariamente está envolvendo aí recurso financeiro. Então, você pode empreender melhorando sua vida, sua comunidade, sua cidade, seu país. Né? Um grande abraço a todos. Também queria agradecer, Cibele, pelo convite, toda a equipe do Pine Science, os intérpretes que tem hora que eu ficava assim olhando, meu, que coisa linda eles fazendo. Dizer Sueli, Francine, eu aprendi muito com vocês, muito de verdade, e dizer para todo mundo que está nos assistindo que ganha o mundo com uma boa ideia, né? E aí, um beijo, um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigada. Vai aparecer a lista de presença aí no chat, tá? Para o pessoal que quiser assinar para falar que participou do evento. Nos vemos numa próxima roda. Quero muito ver vocês de novo, logo, quem sabe no presencial. Paint 2022, com certeza. Se Deus quiser, a gente conta com vocês também, viu, gente? E um brinde à ciência, né? Porque sem ela a gente não estaria aqui. Afinal de contas, está todo mundo querendo a vacina, né? Viva a ciência! Viva a ciência! Tchau, tchau.